Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos trabalhar um texto expositivo. O que é um texto expositivo? É um texto que expõe uma informação. Aí vocês podem se questionar, professor, todo texto que não traz uma informação, ele não expõe uma informação? Sim, todo texto ele expõe uma informação. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje ele é chamado de expositivo porque ele tem um caráter, um teor de informação científica e histórica. Não é que todo texto expositivo ele vai trazer uma carga histórica, se a gente for pensar em história, disciplina, mas em história de informação mesmo, certo? Então vocês vão pegar o livro de língua portuguesa de vocês e vão abrir nas páginas 160, 161. Lá tem logo assim em cima, ó, informação exposta e ampliada. Hoje nós vamos trabalhar com um texto que é importante que vocês tenham em mente que esse texto ele traz informações importantíssimas, não apenas dentro do corpo do texto, mas também em boxes ao lado. Se vocês observarem, quando abrir o livro de vocês, ó, na página que tem a imagem, logo ao lado tem um box com algumas informações. Essas informações, para nós leitores, não é nada que seja novidade, porque geralmente nós, quando trabalhamos em língua portuguesa, o texto que nós trabalhamos, que o professor trabalha com vocês, sempre tem um vocabulário, geralmente traz um vocabulário para ajudar na nossa compreensão. Então esse texto expositivo ele vai trazer informações muito importantes que não estão apenas dentro do texto. Sabemos também uma informação muito importante que, quando lemos um texto, é normal termos palavras que não fazem parte do nosso domínio, nosso vocabulário, e tendo essa informação à parte, essa informação ampliada, fica mais simples, mais coerente, mais coesa para a gente entender. Okay? Então, quando vocês abrirem o livro nas páginas 160, 161, logo no início do livro sempre tem assim, ó, o que vem a seguir. É importante que vocês iniciem a leitura do texto por essas informações. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Vocês vão abrir o livro de vocês na 160 e tem assim, ó, logo no início, antes do texto mesmo. O que vem a seguir? O texto que você vai ler faz parte do livro Passado a Limpo, que trata da história das práticas de higiene e foi reproduzido de modo semelhante às páginas do livro, desse livro chamado Passado a Limpo, tá? Quando os portugueses chegaram à Índia, mais ou menos lá no final do século XV, ficaram impressionados com os hábitos de higiene dos indianos. Qual teria sido o motivo de espanto dos portugueses? Pense nisso e depois reflita. Tá? Quando vocês iniciarem o texto, pensem nesse questionamento. O que é que levou os portugueses a se impressionar com os hábitos de higiene dos indianos? Ó, uma informação muito importante é: indianos não são indígenas. Indianos é a população nascida na Índia. São os hindus. Os indígenas é que são que nós conhecemos por índios. Tá? Então, ó, índios são indígenas, indianos é a população que nasceu na Índia. Okay? Esse texto ele vai tratar basicamente das maneiras de higiene pessoal executada por indianos e também por egípcios. Na verdade, ele vai pegar a população no geral do final do século XV do continente africano. Então, indianos, egípcios, mais especificamente essas duas sociedades, vamos pensar assim. E o texto ele vai tratar da maneira como essas comunidades, essa sociedade, elas cuidavam do próprio corpo e da higiene pessoal. Vocês vão pegar informações ali muito para vocês seja um pouco estranho, como por exemplo dizer que as egípcias das castas mais altas, castas é sociedade, tá? Então a sociedade, tanto indiana quanto egípcia, ela era formada por castas, por graus de sociedade. É como se fosse uma pirâmide mesmo, então, ó, do maior para o menor, do rico para o pobre, das classes mais abastadas, mais ricas na escala social, até as mais pobres. Vocês vão perceber também no texto que ele trata muito dessas formas de higiene, formas de cuidado com o corpo, principalmente das castas ricas, das famílias mais ricas, como que elas cuidavam, como que as moças cuidavam da pele, do cabelo, da higiene bucal. Eu estou citando os egípcios e os indianos porque o texto ele vai tratar mais especificamente deles, tá? Principalmente da população rica, que detinha o poder, que detinha o dinheiro. Eram eles que dominavam as sociedades daquela época, que ordenavam grupos, que comandavam grupos, e eles detinham o poder até na forma de higiene. Então, os produtos mais caros, os produtos mais bem elaborados,
eram utilizados e consumidos pela população rica, pelas ricas famílias egípcias e indianas do final do século XV.